Graça e paz. Que honra para mim estar nessa casa, conhecendo tantos rostinhos que eu ainda não tinha visto. Eu fico muito feliz, viu, reverendo Chicão? Da igreja está florescendo. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor continue derramando graça, poder, força, determinação, porque a gente sabe que não é fácil estar à frente de pessoas, porque pessoas têm as suas particularidades, não é fácil, mas o Senhor, Ele encoraja e dá força todos os dias. Amém? Vamos abrir a nossa palavra, a palavra do Senhor, as nossas Bíblias, em Josué. Quando o Chicão, ele me chamou para trazer a palavra, e eu falei com o Espírito Santo do Senhor: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar à igreja? Porque é Ele quem fala aos corações. Nós estamos aqui como um instrumento do Senhor, né? E Ele fala quando Ele quer falar à igreja. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá falar aos nossos corações. Basta que a minha mente esteja voltada para isso. Basta que o meu inconsciente esteja voltado para isso. O meu coração, a minha audição esteja voltado para isso. Porque o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Tem algo para falar ao seu coração. Eu acredito que Deus, Ele não junta as pessoas por acaso. Ele junta propósito. Então, se você está nessa noite, é porque existe um propósito da parte de Deus. Porque Ele precisa e Ele quer falar ao seu coração. Basta que os nossos corações estejam abertos. Josué, capítulo 1. O nosso tema dessa palavra, dessa noite, é sobre fortaleza e coragem. Obrigada, querido. É sobre fortaleza e coragem. E quando nós falamos de fortaleza e coragem, nós prontamente determinamos, imaginamos que seja algo humano. Mas quando nós olhamos ali para a gramática, para o dicionário, e nós vemos essas duas palavras, forte é algo que fala sobre o vigor físico, sobre algo que você consegue pegar algo pesado e consegue levar para o outro lado. Em contrapartida, a palavra corajoso, ele vem demonstrar sobre uma moral forte diante de uma situação. E quando nós vemos esse paralelo dessas duas palavras e vamos remeter essa história de Josué, que é uma história maravilhosa, eu não falo de uma coragem ou de uma força humana, mas de uma coragem, de uma força divina, sobrenatural, que vem do alto. Porque a força e a coragem humana, ela é falível, ela acaba em algum momento. Mas a fortaleza e a coragem que vem do Senhor, aquela que foi sobrenatural na vida de Josué, ela vinda do Senhor, algo diferente acontece sobre as nossas vidas. Vamos lá, em que Josué, no capítulo 1, quem escreveu o próprio livro de Josué foi o próprio Josué. Já no finalzinho desse livro, quando Josué estava prestes a morrer, porque já estava bem idoso, um sacerdote chamado Finéias, ele escreveu esse final desse livro. Mas quando nós falamos desse livro aqui, de Josué, que é uma continuidade do livro de Êxodo. Alguns falam que o livro de Josué é como se fosse uma ponte, porque ele vai falar lá da saída dos israelitas, que estavam presos lá junto ao faraó. Aí a Êxodo fala sobre a sua saída, e Josué vem falar sobre as guerras que aconteceu ali para que eles conseguissem a terra de Canaã. Por isso que Josué é conhecido entre muitos sobre que é um livro ponte, um livro de ponte, porque é um livro de transição, onde o povo de Israel estava transitando até chegar em Canaã. Vamos lá, o que Deus fala sobre isso. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que lhe falou a Josué, filho de Num,
servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Diz, põe-te em pé agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta dos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra de Heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui a Moisés, assim serei contigo. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra sob juramento que prometi aos teus pais. Tão somente seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, a palavra. Antes, medita na palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. A ordem nessa noite é: seja forte e corajoso. A palavra, em diversos versículos, em diversas passagens, nós vemos este mandamento, nós vemos essa palavra: seja forte e corajoso. E nessa noite eu quero te dizer que existe um propósito sobre essa palavra, porque o Senhor quer te dizer: continue sendo forte e corajoso. Glória a Deus. A ordem de ser forte e corajoso aparece várias vezes na palavra do Senhor, principalmente em momentos difíceis, em momentos de transição, em momentos de desafio. E quando nós olhamos para essa passagem de Josué, ele estava sucedendo Moisés. Moisés, todos nós conhecemos a história de Moisés, um grande líder que enfrentou o faraó para libertar o povo que estava em cativo. Ele, segundo a palavra de ordenança de Deus, ele pegou aquele povo que estava em cativo e foi levar à terra que Deus havia prometido. Só que durante esse percurso, durante 40 anos, o povo estava andando no deserto. Vários acontecimentos marcaram esses momentos. Então eu olho para a vida de Josué, quando Moisés morre, e ele teve essa responsabilidade de suceder Moisés. Ele liderou várias batalhas para que aquela região onde Deus havia determinado, ele teve que liderar várias batalhas para estar naquele lugar. E é interessante que no final do livro de Josué, perto já da sua morte, na sua velhice, Deus ainda encoraja Josué, assim como no primeiro capítulo, que Deus fala no versículo 6, seja forte e corajoso. No versículo 7, tão somente seja forte e corajoso. No versículo 9, Deus reforça a palavra: seja forte e corajoso. Glória a Deus. E nós acreditamos nessa palavra. Ser forte e corajoso. Não, através dessa palavra não é apenas uma sugestão, mas nós vemos um verbo aqui: seja. Seja está no verbo, é um verbo imperativo, é uma ordem. Deus não está falando para Josué: Josué, se você quiser, você pega essa liderança e se der certo, talvez vai acontecer alguma coisa. Não. Ele fala para Josué: eu estou te colocando nessa posição, mas é necessário que você seja forte e corajoso. E quando nós remetemos a essa palavra,
Quando nós falamos sobre essa palavra do Senhor, olha, seja forte e corajoso. É uma ordem vinda do Senhor. E através dessa ordem, ela não vem sozinha. Ela é acompanhada por uma promessa dada por Deus. Seja forte e corajoso. Aqui no versículo 3, todo lugar, olha a promessa do Senhor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Aleluia. Ele fez essa promessa lá para Moisés, que existiria uma terra que manaria leite e mel. E ele fala hoje para Josué, através dessa palavra, seja forte e corajoso, porque existe uma promessa onde você precisará levar o meu povo por essa transição para uma terra que venha jorrar leite e mel. Aleluia. E nós, no decorrer dessa pregação, nós iremos explorar alguns pontos, alguns aspectos fundamentais sobre essa força e sobre essa coragem que o Senhor dá a você nessa noite. Quando nós olhamos aqui sobre essa palavra, a força e a coragem, como eu disse anteriormente, não é algo que vem do ser humano, mas é algo que vem de Deus. É algo sobrenatural. É algo que vem do Pai, que nos dá uma injeção de ânimo, uma força, uma coragem que excede o nosso entendimento. Mas quando nós olhamos para a vida dessa passagem que nós vemos aqui de Josué, nós vemos essa determinação de Josué. Não porque ele tinha sucedido, não somente porque ele tinha sucedido um dos maiores líderes daquela época, mas é porque Deus havia falado, continue sendo forte e corajoso. Baseado em uma promessa. Existe um escritor chamado Montgomery. Ele escreveu um livro falando dessas questões expositivas de Josué. E ele fala o seguinte: Josué, nesse processo todo, não era perfeito. Você é perfeito? Eu não sou. Josué não era perfeito. Mas Deus tinha um propósito a ser realizado através da vida de Josué. E você nessa noite, você não é perfeito, assim como eu não sou. Assim como Josué não era. Mas Deus tem um propósito a ser realizado através das nossas vidas. Por isso, continua sendo forte e corajoso. Montgomery fala que Josué ele não era perfeito, mas existia uma chave que fazia ele avançar. Era a obediência em Deus. Era a obediência no que Deus havia planejado e determinado sobre aquela liderança de Josué. A obediência estava entranhada em todos os aspectos. Eu fico me perguntando, se eu estivesse no lugar de Josué, Moisés havia morrido ali. O povo, a Bíblia fala em vários relatos, que o povo de Israel era um povo difícil, era um povo que pecava, era um povo que blasfemava sobre a palavra do Senhor, que não era grato. Enquanto o Senhor estava abençoando, ele estava bom. Quando faltava alguma coisa, a ingratidão estava entranhada no coração daquele povo. Consegue reconhecer isso com o povo de hoje? Consegue visualizar com o povo de hoje? E aí eu vejo a vida de Josué. Não foi fácil. Eu não sei, mas no lugar dele, o meu coração possivelmente estaria temeroso. Possivelmente no lugar de Josué, eu iria questionar muitas coisas ao Senhor. Mas o Senhor falou para ele, pegue a liderança. Porque eu te coloquei lá, mas seja forte e corajoso. A única coisa que tinha no coração de Josué era a obediência em Deus. Quando nós temos um coração voltado à obediência ao nosso Deus, as outras coisas começam a fluir. Paulo,
Na carta de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa força, ela não vem de nós, mas vem na força do poder de Deus. Essa força não é baseada na minha capacidade humana, que é falível, mas na capacidade do Senhor, na dependência do Senhor. Essa força, essa coragem está baseada na dependência única do Senhor. Porque eu e você, como seres humanos, nós não temos capacidade alguma de fazer algo para alguém ou para o Senhor. Mas através da sua misericórdia, que superabunda sobre as nossas vidas, que nós somos e fazemos algo para o Senhor. Não vem através de mim, não vem através de você, mas vem do Senhor, através da obediência, quando a palavra dele diz que é para ser feito, e nós fazemos, as coisas começam a fluir, porque existe o sobrenatural do Senhor. Josué, ele não foi chamado a ser forte por quê? Por ser um homem em destaque, talvez. Mas Josué foi chamado a ser forte, porque Deus estava com ele. Aleluia. No versículo 5 nós vemos isso. Ninguém te poderá resistir. Escute isso. Ninguém te poderá resistir se você estiver debaixo da obediência do Senhor. Aleluia. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Olha o que Deus fala a Josué: como fui a Moisés, assim serei contigo. E o Senhor fala nessa noite para você: seja obediente, porque assim serei contigo todos os dias. Glória a Deus. Quando nós vemos alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram fortes e corajosas, nós vemos o embasamento da obediência. Nós vemos o pilar principal, a obediência. A história de Davi. Antes de ele enfrentar Golias, ele declarou para aquele exército que a batalha era do Senhor. Olha aí a obediência, olha aí a dependência ligada totalmente ao nosso Deus. O apóstolo Paulo percebeu que era fraco. Mas sabe o que o apóstolo Paulo falou? Então era forte, pois a graça de Deus o sustenta. É na sua fraqueza que o Senhor te faz forte. Porque quando nós olhamos para nós e olhamos para a nossa pequenez, para a nossa vulnerabilidade, o Senhor começa a olhar um coração humilde, um coração contrito. E é aí que o Senhor começa a trabalhar. E é aí que o Senhor começa a fazer sobre as nossas vidas. O cristão deve buscar força na oração, na palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Logo mais à frente nós vamos ver que Deus fala a Josué que a palavra dele estava ali no versículo 8. Olha só. Não cesse de falar deste livro, ó, a palavra de Deus. Existia ali o Pentateuco, que também foi escrito por Moisés. Antes, medite nele de dia e de noite. Olha o exemplo que nós temos aí. Medita nele de dia e de noite. Quer continuar sendo forte e corajoso? Quer continuar sendo obediente? Medite na palavra de dia e de noite. Aleluia. Ponto 2. A coragem para obedecer a palavra de Deus. Josué, ele tinha coragem para obedecer a palavra de Deus. Lembrando que coragem é uma moral forte diante do perigo, diante da tempestade. Quando eu olho para a vida de Josué e vejo essa transição de liderança. Nós que estamos na frente, que já ficamos na frente de igrejas, né, Chicão? E quando nós vemos essa transição de liderança, tanto para quem sai, para quem fica, até estabelecer ali uma liderança coesa, forte, bate às vezes
no coração as incertezas, os receios, os medos. E eu olho para a vida de Josué nesse desafio dessa transição de liderança, que não era um líder qualquer, mas era a liderança de Moisés naquele lugar, que estava levando o povo a uma nova morada. Nós vemos um desafio da conquista, porque quando Josué e aquele povo estava quase se estabelecendo naquele lugar, aquele lugar de Canaã não estava vazio. Existiam ali pessoas que estavam contrapondo a determinação de Deus. E Josué, como líder daquele exército, ele tinha desafios a ser liderado, que era a conquista daquele lugar. Existia outro ponto forte que ele precisava fazer, que era a fidelidade à palavra de Deus. A fidelidade à palavra de Deus. Versículo 7 fala, tão somente. Versículo 6 ele fala, seja forte e corajoso. Versículo 7 ele vem reafirmar, tão somente, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tão somente, seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a palavra, não segundo os seus achismos, não segundo o seu querer. Você quer ser forte e corajoso? É segundo a palavra. Quando Deus vem falar aqui a Josué, segundo a lei, segundo a palavra. O meu achismo não vai me levar aonde o Senhor quer me levar. É a palavra de Deus que conduz o seu povo. É a palavra de Deus que encoraja o seu povo. É a palavra de Deus que vai te levar a lugares que você nunca imaginou. O povo de Deus estava preso, estava escravos daquela situação de Faraó. Eles sabiam que existia uma promessa, mas estava ali somente a promessa. E para ser guiado até lá, para permanecer até lá, no propósito que o Senhor tinha sobre aquele povo, é necessário que sejamos fiel à palavra. A sabedoria bíblica não é apenas para enfrentar inimigos externos. Existem inimigos internos. Existem inimigos aqui dentro, pensamentos. A Bíblia fala que Deus tem pensamentos bons sobre nós. Pensamentos de paz sobre nós. E muitas das vezes, guerras internas, pensamentos internos que me tiram da coragem, que me tiram do propósito. Mas através da palavra, da lei do Senhor, eu vou conseguir enfrentar inimigos externos e internos. Porque isso é a promessa do Senhor. Mas é necessário que a gente obedeça a palavra do Senhor em todas as situações. É necessário que a gente continue sendo forte e corajoso. Josué foi um instrumento a se manter fiel à palavra de Deus. Não é fácil. A palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que traz vigor, que traz refrigério, é essa palavra que nos conduz como um mapa de um tesouro. E nós temos esse tesouro a ser conquistado. Assim como o povo estava querendo esse tesouro. Eles eram como povos desamparados, como os filhos desamparados, sem norte. O senso de pertencimento já não havia sobre aquele povo. Porque eles foram tirados, arrancados daquele lugar. Mas Deus havia uma promessa, tinha dado uma promessa sobre aqueles filhos, sobre os filhos de Israel. E você é filho da promessa. Por isso, continue sendo forte e corajoso. Meditando dia e noite na palavra do Senhor. Sente que está se perdendo? É porque, de alguma maneira, nós não estamos sendo guiados pela palavra do Senhor. Sente que está faltando alguma coisa. É porque, de alguma forma, nós não estamos sendo guiados pela palavra do Senhor.
Mas quando a Bíblia fala que ela é o quê? A nossa bússola. A palavra do Senhor é a luz para aqueles que estão em trevas. A palavra do Senhor que traz vigor, que traz refrigério. Ela entra e quebra as minhas indagações, os meus medos, os meus temores. Para que eu continue sendo forte e corajoso, para prosseguir essa jornada, é necessário que eu me volte à palavra do Senhor. Quando nós vemos a história de Daniel, e é uma história muito interessante, quando o rei, ele decretou uma lei que ninguém poderia mais adorar outro Deus durante 30 dias. E Daniel, ele foi fiel. Daniel se apresenta firme em fé, mesmo diante do decreto de morte que havia sobre ele. Daniel, ele foi colocado na cova juntamente com os leões. E os irmãos, a maioria de vocês já sabem da história. Porque ele foi fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel à palavra de Deus. Nenhum dano aconteceu à vida de Daniel. Porque existia ali uma fidelidade à palavra do Senhor. Em muitos momentos das nossas vidas, acontece esse enfrentamento. Acontece esses embates espirituais, mentais e até mesmo físicos. Mas quando nós somos fiéis à fidelidade do Senhor, Ele é fiel para conosco, aleluia. A sua fidelidade nos alcança, porque Deus, Ele é fiel. Quando nós vemos a história de Pedro e João, que enfrentaram o Sinédrio, eles declararam diante do Sinédrio a obediência que tinha diante de Deus, e eles foram libertos. É difícil, diante de uma situação muito complicada, talvez de morte, como a vida de Daniel, talvez de prisão, como a vida de Pedro e João. Mas quando nós lembramos que existe um Deus que cuida daqueles que são fortes e corajosos, que nós lembramos que existe um Deus que é forte e corajoso e que cuida daqueles que é fiel, nós estabelecemos sobre os nossos corações a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Ser forte e corajoso significa não comprometer, não colocar em xeque os princípios bíblicos, mesmo quando há pressão. Tem pressão aí na sua vida? Tem uma pressão aí na sua vida onde que você precisa escolher entre a palavra do Senhor, entre a obediência ou não? Escolha sempre a palavra do Senhor. Escolha sempre a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. O terceiro tópico fala sobre a coragem para enfrentar desafios nessa vida. Quem não tem desafios nessa vida? Eu tenho, queridos. E vários. Há momentos de bonanças, mas há momentos de desafios. Há momento que o mar está revolto, mas há momento que o mar está calmo. Há momento que o céu está ensolarado, mas há momentos de tempestade. Há momentos de vida, mas há momentos de luto. Há momentos de portas abertas, mas há momentos de portas fechadas. E é nesse tempo que você deve mostrar a tua fidelidade com o Senhor. É neste momento que nós devemos mostrar a moral forte diante do perigo. João 16, no versículo 33, vai falar: tenho-vos dito, para que em mim tenhais a paz. Não a paz humana que não consegue compreender. É aquela paz que mesmo diante da tempestade, mesmo diante de um mar bravio, existe a paz em Deus, a segurança em Deus.
Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, aleluia. Ânimo, no latim, significa alma. Significa alma. Se eu pegar uma cadeira ali, ela vai ser um bem inanimado, ou seja, não tem alma. Mas quando nós vemos para o ser humano, que lá no Éden recebeu o sopro do Espírito do Senhor, ali existe uma alma, ali existe vida. Glória a Deus. Nós vemos isso, ó, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Existe uma alma aí, vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque eu venci o mundo e você também vencerá em Cristo Jesus. Não por suas forças, não por seu querer, mas porque existe uma força sobrenatural enxertada sobre a sua vida. Não por sua coragem humana, mas porque existe uma coragem enxertada, vinda do céu sobre a sua vida. E nós cremos nisso, aleluia. A vida cristã envolve desafios e lutas, amém, igreja? Sim, amém. Mas Cristo nos garante a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. E nós cremos nessa promessa. Josué teve que enfrentar grandes obstáculos, como a conquista de Canaã. Mas Deus, a cada momento, a cada ação, capacitava Josué a ir em frente e vencer esse grande desafio. Você quer vencer esse grande desafio? Continue sendo forte e corajoso. Sendo guiado pela palavra do Senhor. Sendo guiado pelas promessas do Senhor. O Senhor tem grande promessa para você e para a tua casa. Aleluia. Existe um propósito diante do Senhor que está sendo estabelecido entre céus, ou nos céus, pelo Senhor. Não é algo estabelecido pela terra, que é humano, que é falível, mas algo que é estabelecido pelo trono da graça do Senhor. Vinda dos céus para a sua vida. Quando nós vemos Moisés, teve que enfrentar Faraó. Eu fico imaginando Faraó. Naquela época, Faraó, ele era um deus, ele era como se fosse um deus. O que ele falava, acabava. Se ele falava que era dia, tinha que ser dia. Se falava que era noite, tinha que ser noite. Moisés enfrentou o Faraó. Não confiando nas suas palavras, não confiando no seu poder, mas confiando no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que Moisés, ele temeu, ele teve momentos que ele temeu sim. Nos aspectos, inclusive, até físico, quando nós olhamos para nós mesmos e nós acreditamos que Deus não pode fazer. Moisés, ele tinha, a Bíblia fala que ele tinha a língua pesada, talvez uma língua presa, talvez ele não conseguisse falar de alguma forma muito clara, mas a Bíblia fala que ele tinha a língua pesada. E ele temeu neste momento, mas Deus estava com Moisés o tempo todo. E foi necessário que Moisés fosse forte e corajoso. Continue sendo forte e corajoso. Aleluia. Quando nós vemos Paulo e Silas já na prisão, consegue ver isso? Paulo e Silas estavam na prisão. Mas o que eles fizeram? Eles foram fiéis à palavra do Senhor. A Bíblia fala no livro de Atos que eles louvavam a Deus na prisão e testemunharam a intervenção divina. A Bíblia fala que à meia-noite eles estavam lá na prisão e eles começaram a louvar o nome do Senhor. E de repente houve algo sobrenatural. Houve um terremoto naquele lugar. E as estruturas, elas foram balançadas. E caíram naquele momento. E eles foram livres daquela prisão. Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que me cercam vão cair.
Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos e louvo ao Senhor. Olha o que aconteceu. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros, a Bíblia fala que houve testemunho naquele lugar. Tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai temer, porque não há cadeias onde há adorador. Glória a Deus. Não há cadeias onde há adorador. Você está se sentindo preso? Adore ao Senhor. Seja fiel à sua palavra. Aleluia. Eu fico imaginando a vida de Paulo e Silas. Eles fisicamente estavam presos. Estavam encurralados. Mas eles não deixaram de louvar ao Senhor. Aleluia. Eu não sei talvez o que seja aprisionando o teu coração. Eu não sei se há prisões físicas, ou se há prisões mentais, ou financeiras, ou sentimentais. Mas deixa eu só te falar uma coisa, existe um propósito. Louve ao Senhor, aleluia. As cadeias irão cair. Continue sendo forte e corajoso. O Senhor, Ele tem algo para fazer através de você, assim como teve com Josué. Você não está aqui sozinho. Você tem um Deus que peleja por você. Então continue louvando. Existem prisões, mas a partir do momento que você continuar sendo forte e corajoso, Senhor, louve ao Senhor. Continue louvando ao Senhor. Continue exaltando o nome do Senhor. Continue sendo fiel à sua palavra. O cristão deve ter coragem para enfrentar as dificuldades, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Continue louvando, continue exaltando o nome do nosso Deus, aleluia. Ele vê a sua petição. A Bíblia fala que o Espírito Santo do Senhor, Ele fala por nós com gemidos inexprimíveis. Quanta dores que nós enfrentamos e nós não conseguimos falar com o Senhor. Mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, aleluia. Sabe aquele momento de dor que você não consegue enfrentar, que você não consegue falar mais porque as suas forças, como seres humanos, se esgotam. Mas nós cremos na bondade do Senhor. Quando eu ganhei o Álvaro, isso é um testemunho que eu quero passar para vocês. 12 horas depois que eu fiz a cesárea, o meu pulmão, ele infartou 80%. Algo super raro. A cada 500 pessoas, uma sobrevive. E eu lembro que diante daquela situação, como eu não podia respirar, eu estava já com oxigênio. Mas eu lembro da oração que eu fiz ao Senhor. Eu não conseguia falar, mas Ele ouviu o meu clamor mentalmente. Estava preparado uma UTI. Estava preparado uma situação muito, muito forte naquele hospital. Várias pessoas começaram a interceder por mim. A igreja começou a interceder. O povo do Senhor começou a interceder. E algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Glória a Deus. Uma das médicas, posteriormente a todo esse vendaval, falou: menina, você não teve embolia pulmonar. Seu pulmão não infartou. Eu trabalho há 20 anos no Hospital Agarram e eu nunca vi nenhuma pessoa sobreviver a isso. Eu falei: você está diante do milagre do Senhor, aleluia. Você está diante daquilo que o Senhor peleja. Eu poderia estar fraca naquele lugar, mas a cada momento eu lembrava que existia um Deus que me encorajou todos os dias. Seja forte e corajoso. Quantos milagres nós já vivenciamos pela misericórdia do Senhor. Muitas das vezes nós olhávamos para o nosso interior
e falávamos ao Senhor: Senhor, nós não vamos ter condição de continuar. Mas o Senhor sempre enxertando a sua coragem e a sua força para continuarmos em Cristo Jesus. E nessa noite, queridos, a ordem do Senhor para o seu coração, leve isso para casa. Leve isso para casa. A ordem do Senhor é: seja forte e corajoso. Não se baseie em sentimentos ou autossuficiência. Eu não estou falando para você fazer como os coaches fazem. Olhe diante do espelho e fale para você mesmo: seja forte e corajoso. Não é isso. Eu estou falando que você está diante da palavra do Senhor. Eu estou falando para você que você está diante do Deus Todo-Poderoso, que da mesma forma falou com Josué, e ele fala para você hoje: seja forte e corajoso. Continua sendo forte e corajoso em nome de Jesus. A nossa confiança não está estabelecida na minha autoeficiência ou naquilo que eu falo com palavras soltas, mas está sendo costurada pelo poder do nome do Senhor que rege a sua vida. Que rege a sua vida, glória a Deus. A confiança na presença do Senhor e no poder do Senhor. Assim como Josué, recomendamos nessa noite em fortalecer-se em Deus, em obedecer a sua palavra e enfrentar os desafios que estão à porta, que virão com fé. Aleluia. Em Timóteo, 2 Timóteo, vai falar: porque Deus não nos deu um espírito de medo. A Bíblia fala que o amor dele joga fora todo medo. Quando o medo bater, fala: a palavra do Senhor fala que o amor dele joga para fora todo medo. Aí Timóteo vai falar: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza em Cristo Jesus, de amor e de moderação. Que possamos viver com a força e coragem de Josué, sabendo que Deus está conosco em todas as situações. Quando Josué, já no finalzinho ali, já no finalzinho do livro, velhinho, prestes a morrer, ele fala ao povo do Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez assim, ele não poderia mais falar nada, porque ele já tinha guerreado o que poderia ter guerreado. Ele já tinha falado o que poderia ter falado ao povo de Israel. E o povo de Israel, o Senhor abençoava, e eles pecavam contra o Senhor. O Senhor fazia algo, e eles devolviam com desobediência. A Bíblia fala que mesmo antes de tantas situações, o povo de Israel estava adorando outros deuses, assim como os seus antepassados. E Josué, no final da sua vida, ele falou assim: não faça como os seus antepassados, que estavam adorando outros deuses. Mas ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a sua fala todos os dias, de coragem, de força, estabelecendo que Deus é o Senhor da sua vida, dizendo como Josué, já no finalzinho da sua vida. Josué morreu mais ou menos com 110 anos, e ele falou para o povo de Israel: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você continue com essa graça e bondade do Senhor, sendo forte e corajoso. O Senhor te trouxe nessa noite para falar isso ao seu coração. Continue sendo forte e corajoso, forte e corajosa em Cristo Jesus. Aleluia. Não deixe que bata à sua porta o desânimo, o sentimento de fracasso, mas o senso de pertencimento, que você faz parte da nova Canaã. Continue sendo forte e corajoso. O que o Senhor tem para fazer através de você neste lugar é muito grande. Por isso, se posicione como Josué, sendo forte e corajoso em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.